Storyblocks Audio. Boa tarde, irmãos. Que bom voltar a falar para vocês. Sabe, a nossa meditação hoje, ela é feita no Evangelho de Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. E eu fiquei pensando, sabe, todo ser humano procura durante toda a sua vida a felicidade. Quando crescemos um pouco, a gente acha que tanta coisa vai nos trazer felicidade e ficamos decepcionados. A gente acha que se nós se formar, se nós conseguirmos nos formar, nós vamos ser felizes. Mais tarde, nós imaginamos que se ganharmos dinheiro, muito dinheiro, nós vamos ser felizes. Depois, se casarmos, seremos felizes e por aí diante. E ficamos frustrados, decepcionados, né? Porque nada disso pode nos trazer felicidade. Traz-nos, sim, momentos, né, de contentamento, às vezes de grande contentamento, de alegria, mas felicidade não. E no Monte das Bem-aventuranças, Jesus falou para as pessoas sobre a verdadeira felicidade. Essa felicidade da qual Jesus falou não é um lugar, não é um destino. Essa felicidade que Jesus falou, o dinheiro não pode comprar porque não é um bem mensurável, não é material. Se felicidade tivesse a ver com coisas materiais ou com riquezas, as pessoas ricas seriam as mais felizes. No entanto, nós sabemos que não é assim. Só olharmos as estatísticas de suicídio e tanta coisa ruim que tem acontecido. A felicidade tem a ver com o vazio existencial da alma, um adoecimento de dentro para fora. Mas Jesus veio falar sobre a verdadeira felicidade. E ele então começa dizendo: felizes são os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero, antes de começar, orar com você. Jesus, no teu nome, Senhor, eu peço que todas as pessoas que assistirem a este vídeo sejam de alguma forma abençoadas, que essa meditação venha trazer alguma coisa boa ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que elas possam se alegrar no Senhor, sabendo dessas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Jesus diz que os humildes, ou os pobres de espírito, no mundo, esse termo é um termo pejorativo, né? Quem são os pobres de espírito? O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa talvez ignorante, uma pessoa simples, pobre, uma pessoa que não tem criatividade. Tudo isso são sinônimos para uma pessoa pobre de espírito. Mas esse termo é muito mal visto. Mas essa pobreza que Jesus fala não é uma pobreza material, não é econômica. Para Jesus, o pobre de espírito são aquelas pessoas capazes de esvaziar de si mesmas, esvaziar de tudo que habita dentro de si, para permitir que Deus os encha e para que eles sejam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque o nosso coração está cheio de tantas coisas. Nosso coração está cheio de tantas coisas que não sobra lugar para a presença do Espírito Santo em nós. Uma das principais coisas que enche o nosso coração
e não permitem que o Espírito Santo nos transforme, nós chamamos de orgulho. De certa forma, o orgulho foi o primeiro pecado da existência da humanidade. Se nós lermos o texto de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, vai nos dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então nós vemos que Eva desobedeceu, é verdade. Eva desobedeceu a Deus, mas a serpente a persuadiu, trazendo-lhe uma inquietação, um questionamento, uma dúvida no coração. Na verdade, Eva comeu o fruto porque a serpente disse para ela que ela seria como Deus. Todos querem ser como Deus. Todos têm esse desejo, né? Mas para quê? As pessoas querem ser como Deus, querem ter poder, querem ter poder para fazer o que quiserem, para mudar as coisas, para mudar as situações, para mandar nos outros, para oprimir, para humilhar as pessoas, para ser maiores que os outros, melhores que o outro. Então, por isso eu disse que o orgulho talvez seja o primeiro pecado da humanidade. Porque através dessa dúvida, Eva olhou para a árvore e ela viu que o fruto era bom. A árvore é boa e o fruto era bom para se comer. Poxa, é só comer desse fruto que é bom. E realmente era bom. E eu vou ser Deus. Vou ser uma deusa. Isso é orgulho, irmão. O desejo de ser melhor e maior que o outro. Não se consegue, agora voltando para o nosso tempo, não se consegue convencer um orgulhoso que ele está errado. Por quê? Porque ele se acha Deus. O orgulhoso se acha Deus. Dificilmente você convence uma pessoa orgulhosa da sua falha, porque ele se acha Deus. E este foi também o pecado de Lúcifer. O livro de Ezequiel, Isaías também fala, diz que Lúcifer era o querubim da guarda, um querubim protetor. Ele era responsável de ministrar, de administrar os cânticos, os louvores dos anjos a Deus. Ele era o responsável pelo louvor no céu. O querubim foi criado com muito poder. Eu costumo dizer sempre que o querubim
era o braço direito de Deus. Ele estava logo abaixo de Deus. E as Escrituras dizem que ele desejou aquilo que os anjos ofereciam a Deus, pois ao olhar para os anjos e ver todos os anjos adorando o Criador, a Bíblia diz que os anjos adoram o Senhor. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele, ao ver o que os anjos ofereciam a Deus, ele desejou isso para si. Adoração. Ele olhou para ele mesmo e se encheu de orgulho por causa do seu poder. A Bíblia fala em Ezequiel que ele andava sobre pedras preciosas, sua roupa era de brilhantes, de pedras que brilhavam. Tinha uma riqueza enorme. E ele administrou mal a sua vida. E ele se olhou para si mesmo e ele se encheu de orgulho por causa da sua glória, do seu poder, que o Criador havia dado a ele, né? E desejou ser Deus. E foi nisso também que ele pegou Eva. E também tem pegado os homens através dos séculos. Todos os homens são pegos com essa armadilha, né? essa isca de Satanás, de ser como Deus, de ser Deus, de ter poder, de ser maior, melhor que os outros. Então nós percebemos que pessoas orgulhosas não pedem perdão, elas não se arrependem porque nunca estão erradas. Já perceberam isso? Elas nunca estão erradas. Jamais voltam atrás. Aliás, além do mais, né, palavra de rei não volta atrás. Foi daí que veio essa ideia dos reis desse tempo. Eram reis absolutistas e, por serem, eram endeusados, eram considerados filhos dos deuses. E Deus não pode falhar, Deus não pode errar. Por isso, palavra de rei não volta atrás. O orgulhoso também. Eles nunca estão errados. É infalível. Ele é infalível. A felicidade envolve, sabe, um esvaziamento de si. Envolve se esvaziar do seu ego, do seu eu. Se esvaziar de tudo que está dentro de você. Inveja, né? Raiva, e tudo. Orgulho. Se esvaziar de tudo para que seja cheio de Deus. Há que se perceber também que para cada bem-aventurança há uma promessa. O orgulhoso não percebe, pois a sua mente está cauterizada. Ao invés de um esvaziamento, há um enchimento de si mesmo. Quanto mais coisas ele conquista, quanto mais ele sobe a escada do sucesso, da fama, né? Mais ele se enche. E assim ele interrompe as promessas do Senhor Jesus. Felizes os pobres de espírito, diz Jesus, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados, versículo 4, bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram, que demonstram sua humanidade, sabe?
Felizes aqueles que são gente, que não escondem isso, gente que sofre, gente que adoece, gente que sente medo, sente dor. As coisas nem sempre estão bem na vida da gente, como aparece nas redes sociais. Não é verdade? Então, as pessoas olham para as redes sociais e onde tudo é maravilhoso. Ninguém posta numa coisa ruim. As postagens são na praia, a vida boa, né, festa, alegria, muita gente. Então as pessoas olham para isso e se enganam, imaginando que existe alguém que tem a vida pautada só nisso, que tem pessoas que são realmente felizes, a tristeza, a angústia, a dor nunca as alcança, e as pessoas começam a fazer comparações. Começam a comparar com a sua vida. E aí vem depressão, ansiedade, sofrimento, dor e outras enfermidades piores, né? Mais graves. Jesus disse: felizes os que choram. Mas nesse mundo nós não podemos chorar. Não queremos ser frágeis. A gente tem que ser forte o tempo todo, né? Às vezes a gente vai a um velório, tem ali uma pessoa que faleceu no caixão, e a família e os amigos ao redor chorando, pessoas às vezes chorando copiosamente, que é o caso de uma mãe, o caso de uma esposa, de um marido, filho, chorando copiosamente a perda daquele ente querido, e chega alguém e diz: não chore. Ora, por que não chore? É o momento daquela pessoa, aquele momento ela está frágil, sabe? Mas no mundo, nesse mundo nós não podemos chorar, não podemos ser frágeis, a gente tem que ser forte o tempo todo. As pessoas têm que saber que está tudo bem com a gente, mesmo que não esteja. A gente não pode se fragilizar, não pode chorar. A gente não pode ter medo, não é mesmo? Não pode ter medo, pois alguém sempre cita o versículo: verdadeiro amor lança fora todo medo, irmão. É verdade, está escrito. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas esse versículo não fala sobre chorar porque está doendo. Ele diz outra coisa, o contexto desse versículo é outro, totalmente diferente. O verdadeiro amor, o amor de Deus, lançou fora o medo de Jesus e ir para a cruz. Da mesma forma, se você ama Deus de todo o seu coração, você enfrenta as adversidades, você enfrenta sem medo. Mas, apesar disso, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições vêm. As aflições vêm. O que Jesus gostaria de dizer, penso eu, é que ninguém é super-homem, nem super-mulher. Não existem super-homens, não existem super-mulheres. Existem pessoas fragilizadas pelo pecado e que necessitam de misericórdia. A felicidade, irmão, está em Jesus. Eu te digo que sou feliz. Não porque eu tenho isso ou aquilo, não porque eu sou isso ou eu sou aquilo, não porque eu digo que eu sou feliz. Porque a felicidade está em Jesus. E eu tenho Jesus. O mundo precisa saber
que a verdadeira felicidade está em Jesus e só em Jesus. Não adianta. Você pode batalhar, trabalhar, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter a vida perfeita, você pode ser muito bem casado, você pode ter filhos maravilhosos, uma esposa, um marido maravilhoso, pais maravilhosos. Mas você só será feliz em Jesus Cristo. A felicidade está em Jesus. Jesus é a verdadeira felicidade. Que o Senhor te abençoe. Medite nisso.